que a gente vai transmitir para a comunidade. Então vamos lá, mais uma vez, sejam bem-vindos aqui à nossa receita ao vivo no Desafio Nutri Transforma, pessoal, aqui na nossa comunidade NutriChef Funcional. Então sejam todos bem-vindos. Eu vou explicar sobre a receita de hoje, como eu sempre falo aqui para vocês, né? Aqui que eu quero trazer para vocês não é só a receita por receita, né? Eu sempre falo isso toda a aula aqui junto com vocês. Então, assim como da parte de gastronomia funcional, né, dessa parte de preparo da culinária funcional, eu também sou nutricionista, né? Então, eu tenho que trazer aqui para vocês essa parte nutricional. Por que eu escolhi cada um desses ingredientes? Eles têm a função, é claro, de promover ali textura, elasticidade, a característica da minha receita, mas também eu penso na questão nutricional. O que eu vou agregar de valor nutricional na minha receita? Então, o objetivo da nossa aula é justamente isso, a gente trazer, né, eu trazer aqui para vocês na nossa aula de sexta, né, como eu falo, desafio Nutri Transforma é realmente transformar aquela receita mais tradicional, que vai mais farinha refinada, por versões, né, mais integrais, mais naturais, tentar, né, agregar valor nutricional nos nossos preparos. Então, o objetivo das nossas aulas é justamente isso, trazer essas receitas, né, transformadas, mas também um dos principais objetivos é pensar no valor nutricional. A gente pensa, é claro, na receita, mas eu vou explicando para vocês aqui sobre cada um desses ingredientes, o papel fundamental que ele tem na receita. E esse é o meu papel aqui junto com vocês, como nutricionista, tá? A gente vai explicar bem certinho a composição, como que você pode fazer a substituição. Então, pessoal, aí sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, eu já enviei, né, antecipadamente, como eu sempre falo aqui na nossa live de sexta, para quem está aqui a primeira vez, eu vou explicar um pouquinho também. Então, aqui o pessoal da nossa comunidade, eu estou transmitindo em 2 locais, né, o pessoal da nossa comunidade NutriChef Funcional, que, né, nossa comunidade dentro do Facebook, de alunos, exclusiva para alunos. A lista de ingredientes eu já envio antecipadamente lá dentro da comunidade e toda a receita fica gravada lá. A aula completa fica gravada lá. Então, se vocês perderam ao vivo aqui junto com o pessoal aqui no Insta, a receita fica gravada aqui na nossa comunidade, certo? E a nossa transmissão também, né, no Insta, ao vivo aqui, né? Então, a nossa transmissão também é ao vivo. A lista de ingredientes eu também envio antecipadamente lá no nosso canal do Telegram. Então, se você ainda não está lá, depois da live, não agora, tá? Depois da live, você entra lá no meu perfil e entra no nosso canal do Telegram, tem um link, um botãozinho para entrar lá no canal do Telegram, que eu envio os ingredientes antecipadamente. Para quem já pegou os ingredientes lá no canal do Telegram, viu que eu dei uma mudadinha aqui mais no formato dos ingredientes. Por quê? Eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Mas segue a mesma linha que eu passei lá anteriormente. Porque eu enviei aqui na comunidade também os ingredientes em gramas. E algumas pessoas me mandaram, Nutri, eu não tenho balança, tem alguma forma de fazer sem balança, com medida caseira. Então, eu quis trazer aqui também o formato. Eu pesei e fiz a questão da medida caseira também aqui para vocês, tá? Então, por isso que eu mudei um pouquinho ali na formatação da receita. Depois eu passo essa receita atualizada lá no canal do Telegram também e também atualizada aqui na nossa comunidade, tá? Porque eu quis trazer aqui a versão de medida caseira, para quem não tem balança. Essa é uma receita, gente, muito, muito simples, né? Um macarrão bem simples, mas além de simples, ele tem algumas características que eu quero explicar aqui para vocês, principalmente pensando aí na utilização desses ingredientes. Por que utilizamos os amidos? Por que utilizamos as féculas? Por que eu escolhi essas farinhas para preparar aí a nossa massa base de macarrão? Então, durante toda a aula aqui eu vou explicando para vocês, né? Vou preparando a receita e também vou explicando sobre esses ingredientes, certo? Anotaram os ingredientes, tá tudo aqui. Eu vou agora abrir a tela para ficar maior aqui para vocês, tá? Porque daí fica melhor para vocês visualizarem a receita. Quem não conseguiu anotar todos os ingredientes, fiquem tranquilos, eu vou falando aqui no decorrer da aula, vou explicando, vou falando da quantidade, então podem ficar tranquilos em relação a isso. E depois, na gravação, eu vou deixar também a lista de ingredientes bem certinho aqui na nossa comunidade. Certo? Pessoal aqui do Insta, a gravação vai ficar disponível, mas eu vou mudar o processo de gravação disponível, vai ficar só por alguns dias, tá? Vai ficar
por 7 dias. Então, na próxima live de sexta-feira, eu vou tirar essa aqui ao vivo para a gente entrar com a nossa próxima aula. Então, se perdeu ao vivo, dá para assistir aí nesse intervalinho de uma semana. Se não assistiu, aí vai ficar sem a nossa live, tá? Então, aproveitem aí para deixar em dias as aulas. Pessoal da comunidade, nossos alunos e membros da comunidade NutriChef Funcional, a receita vai ficar lá, eu não vou tirar, então para vocês fica lá a nossa receitinha ao vivo, tá bom? Mas fiquem aqui comigo ao vivo, porque é muito bom essa energia de vocês, eu sempre falo isso, então fiquem aqui comigo ao vivo, para a gente conversar, vou abrir aqui os comentários logo mais, para saber de vocês também tudo que vocês aprenderam aqui na nossa receita, certo? Deixa eu abrir a tela aqui. Vamos ver se... ficou maior. Gente, dá para eu ativar os comentários, né? Depois eu quero que vocês falem também. Mas se eu ativar os comentários, ele vai ficar aqui em cima da receita, né? Então, eu vou ativar aqui rapidinho, só para ver como que ele fica. Qualquer coisa, eu vou deixar os comentários desativados. Olha, ele fica bem em cima dos nossos ingredientes. Então, qualquer coisa, eu vou deixar os comentários desativados, só para não atrapalhar aqui, para vocês visualizarem bem a receita. Nós vamos abrir a massa, eu quero que vocês vejam bem essa massa, tá? Então, vocês me digam aí. Eu acho que é melhor desativar os comentários, só para não ficar aqui nos ingredientes. O que vocês acham? Boa tarde! Me diz aí, sim, para deixar os comentários ou não para não deixar os comentários? Porque daí depois eu ativo aqui, vocês mandam as dúvidas, né? Muito obrigada por essa receita, que bom. Gente, então vamos fazer assim. Eu quero que vocês acompanhem aí, tá? E eu vou desativar os comentários só por um período, enquanto eu vou preparando aqui a nossa aula. Já vi que a Ana Laura tá ali, a nossa aluna. E o pessoal aqui vai ficar salva. Retira melhor para ver, né? Não deixar os comentários, deixa, a gente decide. Eu vou tirar só para ficar melhor para visualizar, tá bom? Depois a gente vai testando nas próximas, mas é bom, eu gosto de ver vocês aí, tá bom? Então vamos fazer assim, vamos desativar os comentários, só para vocês visualizarem bem a receita, vou explicar bem os ingredientes e tudo mais. Depois, anotem as dúvidas que eu vou ativar, mesmo se vocês mandarem aqui as dúvidas agora, tá um pouco longe, eu não consigo ler, tá? Então, deixem as dúvidas para depois, anota aí no caderninho, depois eu vou ativar os comentários para tirar todas as dúvidas de vocês. Esse é o objetivo, né? Esse é muito importante vocês estarem aqui ao vivo justamente por isso. Então, a gente vai respondendo aqui as dúvidas de vocês, tá bom? Eu vou desativar aqui rapidinho, então, os comentários, vão entrando aí. Só para a gente iniciar a nossa receita, certo? Agora fica mais limpo para vocês visualizarem, né? Então, anotem aí as dúvidas, eu quero bater um papo com vocês depois. Pessoal aqui da nossa comunidade, se tiver dúvida, deixe aqui nos comentários também, que a Nutri vai responder vocês. Tá bom? Então vamos lá, vamos preparar a nossa massa que vocês tanto me pediram. Então, vamos fazer aqui uma massa, já tem aqui uma massinha pronta. Vocês já viram aí, né, a lista de ingredientes. Então, o que eu gosto de preparar, tá? Como eu falei anteriormente, eu enviei lá no nosso canal do Telegram a receita, né, em gramas. Mas o que eu gosto de fazer? E aqui eu pensei em mudar um pouco para ficar mais fácil para vocês. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é preparar uma mistura sem glúten. Essa mistura sem glúten vai ser utilizada para a gente preparar as nossas massas. Tanto essa que nós vamos fazer agora, quanto as massas futuras, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho sobre os ingredientes da nossa mistura sem glúten. Então, antes de fazer o nosso macarrão, vamos preparar uma mistura sem glúten para as massas, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui no bol e vou explicar sobre cada um dos ingredientes da nossa mistura. Para fazer uma mistura sem glúten, nós vamos utilizar algumas farinhas e amidos e féculas e eu vou explicar o porquê de cada um deles, tá? Por isso que é muito importante. Vocês pediram a receita de macarrão, né? Até a Dani tinha pedido, mas não é só a receita. Não tem como eu entregar só a receita. Eu preciso explicar sobre cada um dos ingredientes. Vocês precisam entender sobre cada um desses ingredientes, principalmente quando a gente fala de uma alimentação e de receitas sem glúten. A gente tem que substituir a característica do glúten. Então, por isso que é muito importante vocês entenderem a estrutura da receita em geral, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui, primeiro, uma mistura de farinha sem glúten, tá?
Nós vamos começar aqui com uma estrutura, uma farinha de estrutura. Essa é a farinha principal aqui da nossa receita, do nosso mistura sem glúten. Essa é a farinha de estrutura, né? A farinha que vai me dar a estrutura. Então, aqui eu vou utilizar 300 gramas de uma farinha de estrutura. Eu coloquei na receita de vocês que vocês podem fazer com a farinha de grão de bico, que ela é muito legal para fazer massa. Gente, para quem já comeu a massa, quem já foi meu aluno aí de massa fresca, presencial, e já comeu a nossa massa de farinha de grão de bico, ela fica sensacional, ela tem um sabor bem especial. Ou você pode fazer com 300 gramas de outra farinha de estrutura. Como nós queremos uma massa integral, nós vamos utilizar a farinha de arroz integral. Então, você vai colocar 300 gramas de farinha de grão de bico ou 300 gramas de farinha de arroz integral, como a nossa farinha de estrutura, nossa farinha principal, tá? É 300 gramas ou 2,5 xícaras para quem quer utilizar a medida caseira, tá? Então, vou colocar aqui no meu bowl o nosso primeiro ingrediente da mistura sem glúten. Eu estou utilizando a farinha de grão de bico, certo? O nosso segundo ingrediente, vamos começar aqui com os amidos e féculas. Como eu falei para vocês, nossa receita é sem glúten. Então, o que nós precisamos de uma característica semelhante ao glúten nas nossas receitas? O glúten dá aquela característica de elasticidade, de liga, aquela liga de ligar mesmo os ingredientes, de deixar nossa massa leve. Então, nós precisamos de alguns agentes, né, que vão nos ajudar aqui a fazer uma mistura sem glúten bem legal. E é aqui que consiga chegar próximo a essa característica que a gente quer, tá bom? Então, nós vamos utilizar aqui 150 gramas, de fécula de batata. A fécula de batata, né, dentro dos amidos e féculas, ela me ajuda a dar leveza. Então, a característica da fécula de batata aqui na minha massa é me dar leveza, tá? Para complementar aqui a nossa mistura, então 300 gramas de farinha de estrutura ou farinha de grão de bico ou farinha de arroz integral, 150 gramas de fécula de batata e aí 100 gramas de polvilho doce. O polvilho doce, ele vai me ajudar naquela liga, tá? Ele tem uma gomosidade, então ele vai começar a me ajudar a dar liga e estrutura aqui no meu mix sem glúten. E aí, para finalizar, nós vamos utilizar a famosa goma de xantana, tá? Lá na nossa receita meus alunos aí de massa fresca sem glúten, nós fazemos meia goma de xantana e meia goma guar. Eu acho que a estrutura fica mais firme. Mas eu quis facilitar aqui, principalmente para quem está começando. Então, não quis complicar muito aqui para vocês, por isso que eu trouxe só a goma xantana, que também dá certo. Tá? Ela também consegue uma estrutura. A mistura de goma de xantana com goma guar, como está lá no nosso curso de massas, ela deixa a nossa receita mais firme, então ela não quebra, tá? Aqui com a goma xantana ela também vai deixar firme. Como o nome já diz, goma, né? Ela tem uma função de cola, de goma, né? Então imaginem uma goma, ela vai colar os meus ingredientes, certo? Então, para finalizar, eu vou colocar aqui 1 colher ou 10 gramas de goma de xantana. E aí, ficou pronta? Uma mistura, ó, uma mistura sem glúten. É só misturar bem esses ingredientes. Não esqueçam de misturar bem, tá, gente? Porque se a goma de xantana ficar um pouco para um lado, um pouco para o outro, ela é bem forte. Ela pode atrapalhar na nossa receita. Prontinho, nós preparamos uma mistura sem glúten, tá? Ou você pode utilizar, como eu falei, a farinha de arroz integral, ou você pode utilizar a farinha de grão de bico. Eu gosto muito da farinha de grão de bico. Ela tem mais proteína, tem mais fibras também. Você percebe que ela é mais amarelinha. Então, ela tem mais fibras, tá? Porque ela tá apagando aqui. Ela tem mais fibras. Então, quem nunca provou, experimenta a farinha de grão de bico para preparar essa receita. Além dela ter proteína, vocês vão perceber depois, quando vocês fizerem uma massa, vocês fazem com a farinha de grão de bico. Se vocês fazem com a farinha de arroz ela é um pouco mais seca. Então, a farinha de grão de bico, ela consegue me dar uma estrutura melhor, tá? Deixa eu ver por que tá desligando aqui sozinho. Beleza? Fizemos a nossa mistura aqui e pronto. Aí você pode fazer aqui, ó, misturar tudo. Se quiser dobrar a receita, colocar num pote, vai fazer mais massa. E ficou aqui um mix, né? Uma mistura sem glúten para preparar as suas massas aí, certo? Essa é uma mistura sem glúten de grão de bico, tá?
Gente, agora nós vamos preparar nosso macarrão. Eu vou adicionar mais um ingrediente especial, tá? Porque eu quero uma mistura, eu quero um macarrão mais integral, com mais fibras. Aqui nós utilizamos a farinha de grão de bico, que é uma farinha rica em fibras, rica em proteína. Só que eu quero adicionar ainda mais fibras, que eu quero deixar meu macarrão ainda mais nutritivo. Até porque nós utilizamos também as féculas, né? A fécula de batata, o polvilho, que tem baixa quantidade de fibras, né? Tem baixo valor nutricional, mas eu preciso deles para dar a característica da nossa massa. Então, eu vou agregar mais fibras aqui na minha receita, tá bom? E agora, preparamos esse mix, você mistura bem, ó. E aí é só colocar no pote com tampa. A quantidade de macarrão você pode fazer aí de acordo com a família, né? De acordo com o que você quiser. Eu vou fazer agora, agora nós vamos fazer o nosso preparo, né, do macarrão. Agora vocês vão precisar aí anotar os ingredientes. Então, fez a mistura. Primeiro de tudo, faz a mistura sem glúten, essa que eu acabei de ensinar, tá? E agora nós vamos preparar a nossa base, a nossa massa, com essa mistura que eu expliquei aqui para vocês, adicionando aí alguns ingredientes especiais, beleza? Eu vou preparar aqui, eu coloquei para vocês 300 gramas da mistura sem glúten para preparar a nossa massa de macarrão, tá? Então, eu vou fazer aqui com um pouco menos. Deixa eu ver se a balancinha aqui tá funcionando, senão eu faço com a pena. Eu vou utilizar aqui um pouco menos, tá? Porque eu já fiz uma massa, então eu vou fazer aqui uma receita menor. Não tá funcionando. Peraí que minha balança parou. Eu vou na medida caseira, igual vocês aí. Beleza? Vamos na medida caseira aqui. Eu vou fazer um pouquinho menos, que eu já fiz uma massa ali, já tem uma massa pronta. Não tá funcionando mesmo. Voltou. Então, eu vou fazer ela um pouco menor, mas esse aí eu vou passar para vocês a receita completa, porque eu já fiz uma massa também, para não ficar muita massa aqui para mim, tá bom? Então, vamos lá, vamos preparar, vou separar aqui a farinha. Então, eu vou pegar aqui a receita, né, que tá aí para vocês, 300 gramas de mix de farinha, tá? Eu vou utilizar aqui 200 gramas, que eu vou fazer uma porção menor. Então, eu vou utilizar aqui 200 gramas desse mix que eu acabei de preparar. Mas se você quiser fazer a receita completa, aí você utiliza 300 gramas ou 2 xícaras e meia desse mix, tá? Então, de medida caseira, 300 gramas ou 2 xícaras e meia. Eu vou fazer aqui um pouco menor, vou fazer com 200 gramas, porque eu quero uma receita menor. Certo? Deixa eu só ver aqui. Certo, gente? Entenderam? Depois vocês anotem. Se perderam alguma coisa, anote e retorne aqui e faz de novo, tá? Esse é meu balançador. Mas vamos lá, consegui pesar aqui, só para ver se deu certinho. Acho que deu. Deu, tá? Então, 200 gramas, aí na receita de vocês é 300. Eu vou falar a receita completa para vocês também não se confundirem, certo? Então, eu tenho aqui 300 gramas, né? Vocês vão preparar aí 300 gramas do nosso mix sem glúten que eu acabei de preparar, beleza? Eu vou bater aqui na batedeira, tá? Só para facilitar a minha vida, né? Porque a gente também tá aqui na nossa aula, então só para facilitar esse processo aí mais manual. Quem não tem batedeira pode fazer na mão também. Lá no nosso curso de massa sem glúten, vocês aprenderam a fazer a massa na mão também, tá? Aqui a batedeira só vai me ajudar a agilizar o processo, certo? Então, eu vou colocar aqui o nosso 300 gramas, né? Eu tô fazendo um pouco menos, mas vou falar a receita aí original de vocês, tá? Vou colocar aqui mais perto. E aí, eu vou adicionar os outros ingredientes. Como eu falei, eu quero uma mistura, eu quero uma massa integral, eu quero uma massa com mais fibras, né? Então, aqui a gente já tem a fibra do grão de bico, né? Da farinha de grão de bico, só que eu quero ainda mais. Eu quero agregar valor nutricional. Então, como eu sempre falo aqui para vocês nas nossas receitas, a Nutri pensa, né? É claro, no resultado final, mas eu também tenho que pensar na parte da composição. Então, eu acho que dá para agregar mais fibras aqui na nossa receita, deixar a nossa receita mais nutritiva. Por isso que você pode adicionar 1 colher de sopa. Aqui eu estou utilizando a farinha de linhaça. Você pode utilizar outro tipo de farinha rica em fibra,
como, por exemplo, uma farinha de quinoa, uma farinha de gergelim, se você quer agregar mais fibras aí no seu macarrão. Então, você pode utilizar outro tipo de farinha. Eu gosto muito da linhaça porque ela é bem nutritiva, ela tem bastante fibras. Então, eu gosto de utilizar a linhaça justamente por isso, tá? Então, para deixar o nosso macarrão mais nutritivo, eu vou adicionar aqui, ó, uma colher de farinha de linhaça, tá bom? E aí, vou adicionar os ovos, tá? Essa é uma receita com ovos. Lá no nosso curso de massa, nós temos a receita sem ovos, né? Que é o macarrão vegano. Mas esse aqui vai os ovos, tá? Então, esse aqui é o macarrão com ovos. Eu vou adicionar aqui os ovos. Sempre, para ficar mais fácil para vocês, a quantidade de ovos é assim. Então, para 300 gramas de farinha, 3 ovos. Para 200 gramas de farinha, 2 ovos, tá? Então, aí para você saber, um ovo a cada 100 gramas de farinha, tá? E eu vou colocar aqui meu ovo. Vamos adicionar um pouquinho de sal. O sal não tá aqui. Eu acho que tá aqui embaixo. Vamos adicionar um pouquinho de sal, tá? E aí, depois a gente vai colocar o azeite de oliva. Nas nossas massas anteriores, eu não utilizava o azeite de oliva. Mas, como a nossa farinha é sem glúten, é uma farinha mais seca, então, colocando o azeite de oliva, me deu um pouquinho mais de umidade e uma massa mais maleável, não muito seca e nem quebradiça. Então, eu coloco uma colher de azeite de oliva. Se você perceber que essa massa ainda está seca, coloca um pouquinho mais. Então, o azeite ele vai me ajudar a deixar minha massa mais úmida, tá? Então, vamos colocar aqui na batedeira. A batedeira é só para me ajudar a misturar esses ingredientes. Já vou colocar aqui uma colherzinha de azeite. E aí, só vou misturar aqui os ingredientes para preparar a nossa massa de macarrão, certo? Então, ó, 300 gramas de mix sem glúten, que eu ensinei anteriormente. Depois eu passo para quem perdeu. 3 ovos, né? Então, para cada 100 gramas do mix, 3 ovos. Esse é o base principal. Aí você pode agregar mais fibras, como eu estou adicionando aqui 1 ou 2 colheres de sopa de uma farinha funcional rica em fibras, como eu estou utilizando a farinha de linhaça. E o azeite para dar mais uma umedecida, né? Ficar mais úmida, não ficar muito seca. E o salzinho a gosto. Então, vamos bater aqui nossa massa. É só para facilitar para unir os ingredientes. Se não tiver batedeira, pode ser na mão também. Você pode fazer a sua receita de macarrão na mão também, tá? Vocês viram que eu coloquei um pouquinho mais de azeite, então vai depender muito da sua farinha. Se você perceber que é uma farinha mais seca, você coloca um pouquinho mais de azeite, tá? Eu vou colocar aqui e já vou mostrar para vocês. Prontinha a nossa massa. Ó, coloca aqui e finalizo na bancada. Ó, conseguem ver, tá? Aqui eu só uni bem os ingredientes, ó. E aí, o que você vai fazer, tá? Quanto mais você sova, eu podia deixar um pouquinho mais ali na nossa batedeira, tá? Eu só tirei antes, porque aqui a gente tá ao vivo, né? Mas quanto mais você bate, quanto mais você faz esse processo aqui, nós não temos o glúten para ativar, tá? Mas nós temos a goma de xantana. Então, quanto mais você ativa aqui, ó, mais ela vai colando, digamos assim, os ingredientes da nossa massa, tá? Então, se você perceber que ela está muito seca, coloca um pouquinho mais de azeite. E o que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou deixar ela descansar um pouquinho, tá? A nossa massa está pronta. Eu vou deixar ela descansar um pouquinho. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai fazer. Ó, eu vou pegar um plástico filme, eu já tenho uma ali descansada. É bom até você, por exemplo, assim, preparar
vai fazer à tarde a massa, prepara e deixa ela assim descansando um pouquinho. Se quer fazer na hora, pelo menos uns 30 minutos, deixa a sua massa descansando até ela unir bem todos os ingredientes, tá? Ó, enrolei no plástico filme. Gente, prestem atenção, como eu já falei, alguns pontos que eu vou falar aqui para vocês, prestarem muita atenção quando for fazer a massa. Primeiro deles, envolver bem, ou num plástico filme, ou num saquinho, mas você precisa fechar bem, porque senão a nossa massa vai secar, tá? Se você quiser preparar a sua massa e abrir no dia seguinte, você pode fazer também, tá? Então, você pode preparar o seu macarrão, eu quero fazer no almoço de domingo. Prepara no sábado, né? Deixa tudo organizadinho. Se quiser fazer uma massa colorida também, então você faz aí, deixa embaladinho e deixa na geladeira para abrir no outro dia, tá? Se quiser fazer isso, pode fazer. Então, deixa ali, então ela vai ficar descansando na geladeira para outro dia. Mas muito importante, ela tá bem fechadinha. Se você deixar ela aberta, ela vai secar. Então, tem que cuidar também nesse processo, beleza? E aí, eu já tenho, né, uma massa pronta para mostrar para vocês. Deixa eu só dar uma limpadinha aqui na minha bancada, que eu vou mostrar para vocês. A gente vai agora abrir a massa, que eu quero que vocês vejam como que a gente vai abrir a nossa massa, tá? Bem fácil, né? E aqui eu já tenho, ó, uma massinha pronta, ó, embaladinha, fiz metadinha dela, na verdade já tem até um macarrão cozido ali. Então, a gente vai abrir agora a nossa massa, tá bom? Então, preparamos ali, misturei, fiz ali na batedeira, você pode fazer na mão, então você vai amassando, vai fazendo até ela unir bem os ingredientes, tá? Ao unir bem os ingredientes, você vai embrulhar no plástico filme, para a gente poder fazer o nosso macarrão. Então, agora a gente vai fazer o corte da massa. Agora chegou a parte do corte. Você pode fazer diversos tipos de cortes. Você pode fazer macarrão, você pode fazer uma massa recheada, você pode fazer uma massa de lasanha. Então, o corte pode ser qualquer um desses que eu falei, tá bom? Então, vamos pegar essa tábua aqui. O que está desligando isso aqui? Deixa eu ativar os comentários aqui rapidinho, até eu arrumar aqui as coisas. E aí, pessoal? Vamos agora para a nossa parte do corte. Bem facinho, né? O importante é você pensar sempre em agregar nutrientes. Ah, Nutri, eu quero fazer uma massa que não seja integral. Eu quero fazer uma massa normal, sem glúten, para as crianças, né? Você pode fazer também, aí no lugar da farinha de arroz integral, você pode utilizar a farinha de arroz branca, tá? Ela tem baixo valor nutricional, ela tem baixo nutriente. Só que se você quiser fazer uma massa base lisa, uma massa base sem fibras, então você pode utilizar aí a farinha de arroz normal. A farinha de arroz normal não, a farinha de arroz branca, tá? Então, você pode fazer aí com a farinha de arroz branca também, mas lembrando que vai ser com baixa quantidade de nutrientes, tá? Com baixa quantidade de nutrientes não, baixa quantidade de fibras, tá bom? Eu vou abrir aqui a nossa massa. Ah, mas eu não tenho cilindro. Calma, que eu vou falar para vocês como vocês vão abrir sem o cilindro, tá bom? O pessoal está comentando, nós já vamos abrir aqui a nossa massa. Quem perdeu o começo, fiquem tranquilos, eu vou deixar salva por alguns dias, tá? Não vou deixar salva por muitos dias, mas eu vou deixar salva para vocês. Eu sei que esse horário para muitos é complicado, mas eu fico feliz que vocês estão aqui comigo ao vivo, certo? Deixa eu ver se tem aqui mais um comentário. Vou deixar salva. A Daiane perguntou, no lugar da farinha de linhaça, pode utilizar a farinha de chia? Sim. Você pode utilizar a farinha de chia no lugar da farinha de linhaça, vai agregar fibras também, tá? Beleza? Agora nós vamos abrir e fazer o corte da nossa massa, tá? Gente, eu vou falar aqui alguns pontos que vocês têm que cuidar na hora de abrir a sua massa. Por mais, né, que a gente fale, né, é uma receita muito simples, mas são detalhezinhos, né, para a gente não perder massa também. Então, a gente tem que cuidar para não perder massa, tá? Cuidar para aproveitar ao máximo da nossa massinha aqui, sem glúten. Então, eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês como que eu vou fazer esse processo. Deixa eu ver aqui.
Então, eu vou fazer aqui com o rolo de macarrão e sem o cilindro, e vou abrindo o cilindro aqui também. Então, se você não tiver o cilindro, você não fique preocupado ou preocupada que, não tem cilindro, não vou fazer. Você vai fazer também que vai dar certo, tá? Então, vamos ver aqui. Ó, a nossa massa tá aqui. Ela fica bem lisinha, como ela fica, ó, descansando. Olha como ela fica bem lisinha, tá? Ó, aqui o pessoal da nossa comunidade conseguem ver a nossa massa, tá? Aqui eu tenho uma porção menor que eu já fiz. O que vocês têm que cuidar, ó? Pegou a massa, tá? Pegou a massa, corta um pedaço que nós vamos utilizar para abrir. O restante você guarda de volta embaladinho aqui, tá? Para não secar. Aqui é só o pedaço que nós vamos utilizar. Se você deixar a sua massa aberta em cima da bancada, você vai secar a massa e vai perder essa massa, tá bom? Então, deixe, tá? A nossa massa, ó. Colocar beterraba dá para colocar também, tá? Depois eu vou falar para vocês sobre a beterraba. Deixa eu só terminar aqui para a gente não fugir do raciocínio. Então, dá para colocar beterraba, dá para colocar espinafre, fazer nossa massinha colorida, tá? Então, ó, a nossa massa aqui, eu só vou utilizar um pedaço por vez, tá? E aí eu vou abrir aqui, ó, com o rolo. Porque aqui eu vou abrir direto aqui na nossa bancada, que ela fica ali deslizando. Só vou pegar a tábua para cortar. Então, vou abrir aqui, ó. Conseguem ver? Tá? Ó. Se você perceber que a sua massa tá grudando, você coloca um pouquinho de farinha. Cuidado para não colocar muita farinha, senão ela vai ficar muito seca, tá? Ó. Vou abrindo aqui. Sempre lembrando de... Ó, tirando da mesa, tá? Ela tá grudando um pouquinho, então eu vou pegar um pouquinho de farinha. Ó, só para não grudar, ó. E vou abrir aqui, ó. Sempre lembrando, eu peguei um pedaço pequeno aqui só para mostrar para vocês, tá? Ó. Vou abrindo. E aí você pode fazer tanto na mão quanto no cilindro, tá? Já deixei aqui numa textura que eu quero, ó, não muito grossa e nem muito fina, então você vai escolher a textura aí, tá? E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar. Então eu vou primeiro alinhar aqui, ó, as pontas, tirar essa parte aqui, né, que tá irregular, vou deixar ela retinha, que eu quero uma massa bem bonitinha. Então tirei aqui. Gente, importante, esse pedaço aqui que sobrou, eu vou aproveitar. Então, eu pego o quê? Eu pego um pedaço de plástico. Ó. Peraí. Peraí. Tem um pedaço de plástico aqui. Ó, e eu vou colocar ela aqui. Depois eu vou unindo as outras pontas aqui com ela, tá? Eu não jogo nada fora, não vamos jogar nada, nem um pedacinho de massa fora. Bom? Ó, abri aqui a minha massa, tá? Abri na mão, tirei aquelas pontinhas mais irregulares, eu quero ela uma massa bem retinha. Então, aí você vai, ó, abrindo aqui com um rolo de macarrão. Eu não usei o cilindro, tá? Vou arrumar mais aqui, ó. Quero ela bem retinha. E vou mostrar para vocês também como que faz essa massa recheada, tá? Coloco aqui o que sobrou junto com o outro no plastiquinho. E aí eu vou cortar. Ó, eu posso... Conseguem ver? Ó, você pode virar aqui. Ó, e vira aqui. Ó, tá? Virou. E aí vamos cortar a nossa massa. Você pode cortar na espessura que você quiser. Peraí. Se quiser fazer mais comprida, e aí você pega aqui, ó, coloca aqui e vai soltando a sua massa, tá? Aí, opa, cadê vocês? Ó, solta aqui, olha que linda!
Na faca, tá, gente? Não usei o cilindro. Para quem não tem cilindro, é na faca mesmo. Olha só, fiz um talharinho aqui. Ou quer fazer um pouquinho mais larguinha, faz um parpadelle. Então, fiz aqui na mão. Natasha, vem comer, Natasha. Vamos fazer massa hoje, é o pesto, tá? Ó, cortei aqui. Um corte eu fiz na faca, tá bom? Eu já vou falar para vocês como armazenar, tá? A Dani perguntou se no mix dá para colocar metade da farinha de grão de bico com a metade da farinha de arroz integral. Dá sim, tá? Ó, são duas farinhas de estrutura, a nossa massa. E vamos deixar ela aqui. E agora eu vou abrir mais uma e a gente vai fazer no cilindro. Então, você que não tem cilindro, não se preocupe. Mas esse cilindro simples, para quem aí quer fazer, né? Quem quer fazer bastante massa, vale a pena. Esse cilindro custa R$100, cento e pouquinho reais. Não sei quanto que tá agora, né? Subiu todas as coisas. Ó, vou abrir aqui. Uma massinha sem glúten. Vou pegar mais farinha aqui que tá grudando. Só um pouquinho de farinha. Agora eu vou fazer no cilindro e depois eu vou fazer para vocês a massinha recheada, tá? E aí eu vou mostrar uma que eu tenho ali que já tá pronta. Então, para quem tem o cilindro, ó, vou passar aqui no cilindro. Primeiro eu passo aqui na parte lisa. Essa é uma massa, gente, ela é sem glúten, né? Então, vocês têm que cuidar que ela é uma massa mais quebradiça comparada a uma massa feita com farinha de trigo. Então, no outro minha massa não deu certo, ela tá quebrando, ela ficou muito seca, tá? Então, tem que cuidar também, por isso que o azeite de oliva ajuda a gente, ó. Passei uma vez o cilindro. Vou passar aqui, vou dobrar, vou passar mais uma vez. Na parte lisa, tá? Por enquanto, ó. Aí eu vou o quê? Tirar. O que tá acontecendo? Tá, vou tirar aqui, ó. Eu já vou falar para vocês como vocês vão armazenar, tá? Primeiro vamos fazer aqui, como que congela. Ó. Então, eu cortei aqui, tirei, né, essas partezinhas aqui mais irregulares. E aí vamos passar aqui no nosso cilindro, no corte. Deixa eu ver se dá para ver aí. Conseguem ver? Ó. Passei o cilindro no corte. Olha só, gente. Como que ele ficou, tá? Esse aqui é do nosso corte talharinho, tá bom? E aí, agora, eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem uma massinha recheada, tá? Você, na verdade, você pode fazer, né, uma massa recheada, uma massa de lasanha. Então, eu só vou fazer aqui uma massinha recheada para vocês verem. Eu tenho ali um cortador, não tá aqui agora. Então, só para vocês visualizarem, ó. Peguei aquela massa que sobrou, o que sobrou das dobras, tá? Das rebarbinhas. Estou abrindo ela aqui de novo. Eu só vou mostrar aqui para vocês. Eu tô sem recheio, tá, gente, aqui. Mas só para vocês verem também como que faz uma massa recheada, tá bom? Ó. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou abrindo no rolo mesmo. E aí, ó, ficou bem fininha, do jeito que eu quero. Dá para abrir um pouco mais. Olha como ela fica integral, como ela fica. Tá vendo essas pontinhas, ó? Conseguem ver? Vamos ver aqui, chegar mais perto da nossa câmera. E aqui no nosso, ó, isso aqui são as fibras, olha só. Tá uma massa bem, fica linda. E aí você pode cortar assim, ó. Ó, tirou aqui. E aí, o que você pode fazer? Você pode rechear essa massa, fazer, por exemplo, um ravioli. Ó, ela tá quadradinha, né, retângulo. Aí você coloca o recheio aqui no meio, ó, recheio, dobra ela, tá? É muito importante também fazer um processo aqui para rechear, passar um pouquinho de água nas bordas e no meio onde vai fazer a dobra. E aí você dobra ela aqui e corta com aquele cortador de massa, né? Um cortador de pastel, um cortador de massa, que ele já vai colar. Ou se você tiver aquele cortador de ravioli também, tá bom? Então você pode fazer a massinha recheada também.
ou uma massa de lasanha, ó. Massa de lasanha um pouquinho mais fininha. Então, dependendo da massa, vai ser um pouco mais grossa, um pouco mais fina. Olha só uma massa de lasanha. Bem fininha, tá? Vamos trazer aqui. Ó. Opa, ficou fina demais. Quis deixar ela bem fininha, ficou fina demais, tá? Ó, peraí, deixa eu só arrumar aqui. Beleza, minha gente? Facinho, né? Ela é uma massa de lasanha fininha, um papelzinho. Bem fininha também. Dá para fazer lasanha sem glúten, certo? Agora eu vou mostrar para vocês como que ela ficou. Já tem ali uma massa cozida, tá? Então, aqui nós abrimos a massa. Muito importante, gente, para deixar aqui na bancada. Se eu deixar minha massa aqui, ela vai secar. A massa de macarrão não tem problema. Eu posso deixar ela aqui, ela vai secar e não vai quebrar, não tem problema. Massa de lasanha já tem problema. Se eu deixar ela exposta aqui na minha mesa, ela vai secar, ela vai enrijecer e ela pode até quebrar. Então, se você vai fazer uma massa e quer deixar ela mais úmida, não deixar ela secar com a massa de lasanha, você vai colocando e vai cobrindo, né, com um plástico filme para não deixar ela exposta, tá? Tem alguns casos que você pode até utilizar um Perflex, né, aquele Perflex úmido, né, torcer bem e colocando na massa para ela não secar. O macarrão não tem problema, tá? O macarrão você pode, tem aqueles varalzinhos que o pessoal tem aí, pessoal chique tem os varalzinhos para secar a massa, né? Ou você pode fazer um ninhozinho assim, ó, e deixar secando na bancada, ó. Faz um ninho e deixa assim, ó, tá? Bem simples o macarrão, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês, deixa eu só tirar aqui, uma massa já cozida. Eu vou explicar o processo de cozimento. Então, você pode fazer o corte vai o que você quiser, tá? Você pode fazer qualquer tipo de corte aí com essa massa. Deixa eu só guardar a minha massa aqui para ela não secar, ó. Coloca de volta no plastiquinho, guarda. Ah, fiz um pouco, quero fazer o restante no outro dia. Pode fazer. Então, você guarda no pacotinho e abre no outro dia, tá bom? Olha só a nossa massa daqui. E eu vou mostrar aqui que eu já tenho uma cozida. Então, eu já cozinhei aqui uma massa, tá? Só que eu fiz o quê? Como eu já ia fazer o processo aqui da nossa aula, né? Nossa aula foi bem rápida hoje, né? Passou rápido, na verdade, não foi rápido, passou rápido. Então, eu fiz esse processo aqui, peraí. Deixa eu só achar um pegador de macarrão que eu peguei e não sei o que tá. Peraí, gente. Só pegar um pegador de macarrão. Ó, então o que eu fiz aqui na nossa massa? Ela já tá cozida, tá? Só que como eu ia ficar aqui no processo, né, demorar um pouco a aula, para ela não continuar no cozimento, eu cozinhei ela e coloquei, né? Tirei a água e coloquei na água com gelo para ela parar o cozimento, tá? E aí aqui ficou a nossa massa já cozida, tá? Que ela já tá fria. Eu vou colocar aqui para mostrar para vocês. Gente, e daqui, o que você pode fazer? Cozinhou, se não vai comer na hora, coloca na água com gelo, tá? Para fazer o choque térmico e aí depois colocar no molho. Se vai fazer já na hora, já coloca direto no molho, ou você pode fazer alho e óleo, né? No azeite ali, então só colocar um azeitinho na frigideira, um alho e fazer ela no alho e óleo, fazer com molho pesto, né? Então daqui você já pode colocar direto no molho pesto também, que ela fica maravilhosa, tá? Eu já vou colocar aqui, ó. E aí você pode, se você não quer fazer na hora, o que eu aconselho para quem quer congelar, tá? Então, não aconselho congelar. Na verdade, eu já congelei ela assim, crua. Mas a facilidade dela quebrar é muito grande. Então, ela quebra com mais facilidade quando ela congela assim crua. Quando a gente faz esse processo aqui, que é o processo, né, de cozimento e choque térmico, ela resiste mais. Então, ela fica mais firme. Então, para congelar e descongelar, ela não quebra com facilidade. Então, para fazer o congelamento, eu prefiro fazer isso aqui. Tá? Você coloca na água quente por 1 ou 2 minutos, só para dar aquele choque, e aí já coloca na água com gelo, escorre, e aí você congela a sua massa já pré-cozida. Olha só como que ela fica.
a nossa massa fresca, tá? Então, ela ficou aqui, ó, a nossa massa fresca, pré-cozida, tá? E aí, é só colocar no molho da preferência. Beleza? E aí, pessoal, gostaram do nosso macarrão? Aí agora é só utilizar a criatividade e aí fazer um molho bem gostoso para acompanhar a nossa massa integral. Como eu falei, você pode substituir a farinha de estrutura. Quer fazer só com a farinha de arroz? Faz só com a farinha de arroz. Quer fazer mista ali, né? Como a Dani falou? Faz mista também. Então, você pode fazer a sua mistura de estrutura, mas é importante os outros ingredientes, como os amidos e féculos, para me ajudar na textura da minha massa, para que ela fique, ó, a nossa massa, ó, tá? E aí aqui a gente pode colocar o nosso molho de preferência. Então, como eu sempre falo para vocês, a substituição do glúten, a gente precisa ver essas características também, tá bom? Só colocar no molho ou congelar, mas eu aconselho, é tão rapidinho, né? Você pode até preparar a massa no dia anterior e abrir aí na hora de comer, então fica muito fácil também. Faz a massa, faz o processo de bater a massa, deixa no plastiquinho. Daí na hora do almoço domingo, é só você preparar ali e servir para a família, tá bom? Pessoal aqui da nossa comunidade, se tiver alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, espero que tenham gostado. Lá no curso, no curso online de massa sem glúten, tem outras receitas sem glúten também para vocês que são da comunidade de alunos, tá bom? Então, muito obrigada pela participação. E o pessoal aqui do Insta, e aí, gente, estão com dúvida? Gostaram? A Lei falou que vai fazer, amém. A Carol perguntou se tem como substituir a fécula de batata pelo amido de milho. Eu nunca fiz essa substituição, mas pode ser que dê certo também, Carol. Então tenta aí fazer e depois você conta se ficou bom, mas eu nunca fiz com amido de milho, pode ser que dê certo também. Mas o amido de milho ele deixa mais sequinho, né? Então, testa aí, depois você conta pra gente, porque eu nunca fiz. Quanto tempo de cozimento? Fica ali mais ou menos de 5 a 6 minutos cozinhando, é bem rapidinho, tá? A massa recheada, ela demora um pouquinho mais. E outra coisa, a massa sem glúten, a massa de grão de bico, a massa de arroz, ela demora um pouco mais do que a de grão de bico, tá bom? No processador também dá certo, a Dani falou, a Nutridani, e isso muito bem colocado. Então, se você não tem batedeira, pode fazer no processador de alimentos. É um processo ali para ajudar, né? Diminuir ali o processo manual. Então, se tiver um processador de alimentos, você pode fazer também no processador de alimentos, tá bom? Olha aqui, eu tenho uma massinha recheada que eu tinha feito, ó. Um ravioli, ó. Esse aqui eu tinha recheado com queijo, que é o que eu tinha ali. Na batedeira comum, a Dani perguntou, Dani, ela é uma massa um pouco pesada, né? Então pode ser que na batedeira comum ela não aguente, tá? Guarde o restante da massa por quanto tempo na geladeira? Muito boa pergunta também. Você pode deixar na geladeira ali por até 3 dias no máximo, tá? 2 dias, que é uma massa fresca. Então, 2 dias, recomendo 2 dias, tá bom? Não mais do que isso. Tem aluno meu que já congelou essa massa assim, ó, desse jeito aqui. Eu nunca fiz, tá bom? Congelar ela do jeito que tá aqui e depois descongelar e abrir. Eu nunca fiz, não vou dizer para vocês que dê certo ou não, porque eu não fiz. Tem uma aluna minha que fez e falou que deu certo, tá? Mas vocês podem testar também e depois me dizer aí se ficou bom. Faça com a de grão de bico, vocês vão gostar, vocês vão se surpreender com a de grão de bico, gente. Mais alguma dúvida? Estou tentando aqui ver. Aqui a gente perguntou se vai ficar salva. Vai ficar salva, sim. Ju vai ficar salva por 7 dias a nossa live aqui no Insta, tá? Depois eu vou colocar a gravação com a lista de ingredientes, então fiquem tranquilos. Pode congelar a pronta com molho? Sim, né? Você pode colocar. Quem perguntou? A Vivi, né? Você pode congelar ela com um molho sim, tá? Mas aí você não cozinha muito a massa. O que você pode fazer?
você faz esse processo ali de colocar ela na água fervente, já coloca ela no choque térmico com gelo para ela parar o cozimento, coloca o molho em cima. Você pode até colocar o molho frio, não coloca o molho quente, senão ela vai continuar cozinhando. E aí depois, na hora que você for aquecer, ela termina o processo de cozimento. Então, coloca o molho frio, né? Faz um molho de bolonhesa, um molho de frango. E aí, com ela já no choque térmico, no gelo, e aí você coloca esse molho frio, tá bom? Quanto tempo de freezer já pronta com o molho? 30 dias. Se você já fizer ela com o molho, 30 dias congelada. Se for sem o molho, só a massa, 90 dias, 33 meses. A Mari perguntou, a Mari, nossa aluna, né, Nutrimari, posso congelar crua? Mari, eu já congelei ela crua. O problema da crua é que você tem que cuidar na hora que for cozinhar, porque ela fica bem sensível. Se você fizer assim, ela quebra, tá? Porque ela vai estar crua, então ela vai estar bem sensível. Então você tem que cuidar, não pegar com força para não quebrar. Então coloca ali num pote, se você colocar no saquinho, ela vai quebrar dentro do freezer. Eu coloco assim no isoporzinho, né? Ou num potinho com tampa, ou no isopor, para que ela fique ali segura, e depois só coloca direto no molho sem pegar muito para ela não quebrar, tá bom? Dá para fazer para vender, sim. Ó, um ramo bem legal aí, quem quer fazer massa sem glúten para vender. Estou fazendo massa sem glúten. Quem chegou aqui depois? Eu estou sem óculos, mas eu não enxergo certinho o nome. O tempo de congelamento. O tempo de congelamento com o molho 1 mês, sem o molho 3 meses. Dá para fazer só com grão de bico e ovos. Olha, como eu falei, teve uma aluna minha que já fez, tá? Sem os amidos e féculas. Dá para fazer. A de grão de bico, ela tem proteína, então ela tem um pouquinho mais de agente de liga, né? Pensando ali na farinha de arroz. Ela fica mais sensível e mais quebradiça. Então, ó, vocês percebem aqui com o amido e a fécula e a goma xantana, ela fica uma massa, né? Que ela não. Claro que se eu puxar, ela vai quebrar, mas ela fica uma massa que dê para abrir mais, mas dá para fazer também, fica mais maleável. A massa cozida fica mais maleável. A farinha de linhaça, de linhaça dourada, pode ser qualquer farinha de linhaça, qualquer farinha rica em fibra, tá bom? Amém! Obrigado, Jesus te abençoe também. Quem mandou aqui? Viu o sabor, né? Para comercializar, então, essa parte de empreender é algo bem complexo, assim, em questão de como você pode fazer para vender. Eu vou falar assim uma dica rápida, né? Até porque o nosso tempo aqui está se esgotando, mas assim, eu sugeriria você vender ela assim pré-cozida, tá? Porque se você vender ela crua, como eu acabei de falar com a Mari, você tem que ter um cuidado na hora de levar para cozinhar. Então, se ela está crua, ela quebra com muita facilidade. Pode ser que o seu cliente, na hora de pegar, quebre, né? E aí fala, a massa veio toda quebrada. Nesse formato aqui, ó, ela fica mais firme. Então, se você congelar ela assim, ela resiste mais. Então, é só você esperar aqui escorrer bem. E aí você pode congelar do jeito que tá aqui. Eu coloco geralmente num... Eu vou pegar uma congelada ali para vocês. Vocês esperem aí? Espera aí que eu vou pegar uma congelada ali. 1 minuto. 1 minuto nem isso. Espera aí, vou pegar. Eu tenho aqui. Vamos ver se eu consigo pegar. Olha só, gente. Esperaram? Ó, essa aqui tá congelada, tá vendo? Essa aqui é uma massa. Essa aqui é de cenoura. Ó, e aqui é de beterraba, tá congelada. Então eu coloco nesses isoporzinho aqui, ó, e congela ela aqui, tá pré-cozida, mas assim, pré-cozida mesmo, dá um susto na água só para ela ficar firme, né? Só para ela ativar ali os amidos, e aí ela fica aqui, tá congeladinha, ó. Tá vendo? Aí você embala assim, ó, daqui vai direto pro molho, ou direto pra água fervente. Essa aqui é de beterraba, tá bom? Legal, né? Ó, dá para fazer, ó, deixa congelada. Essa aqui eu fiz, tem ali. Ó, a nossa massa congelada, tá? Ó, o pessoal aqui da comunidade.
certo? Essa massa colorida é feita com cenoura e essa aqui com beterraba. Como que faz para colorir? A beterraba eu faço com ela cozida, cozida não, crua mesmo, né? Então eu faço no mixer, assim, num processador e tira o extrato, né? Pega aquele extrato, a parte do líquido, aí vai menos ovos, né? Que daí ela entra ali como um líquido. Aí eu coloco é que agora de cabeça eu não lembro, tá lá na receita, mas assim, coloco uma xícara ou um copinho desse extrato, né? Desse corante natural, e aí eu coloco ali os ovos. Então eu coloco ali mais ou menos uns 100 ml de corante natural da beterraba, e em vez de colocar 3 ovos, eu coloco 2 ovos, que ela já entra ali como um líquido. Ou dá para utilizar a beterraba em pó também, né? Esse sustinho é 1 ou 2 minutinhos, rapidinho ali. Você coloca, ela deu uma fervidinha ali, 1 minutinho tá bom. O ovo inteiro, tá, gente? Beleza, minha gente? Que bom que vocês gostaram. Vamos fazer mais massa, pelo jeito vocês gostaram de massa, né? Pelo jeito vocês gostaram das massas aí. E ó, continuem acompanhando nossas aulas aqui. Vamos trazer mais massas, vamos fazer pão, vamos fazer bolo, tudo funcional, sempre pensando aí nos nossos ingredientes funcionais. Muito bom ter vocês aqui comigo ao vivo, essa energia. Desculpe se eu não respondi alguma dúvida, né? Que às vezes passa aqui e eu não vi. Deixa no comentário depois no vídeo que eu respondo vocês, tá bom? E aí vocês podem preparar depois que fizerem a massa de vocês aí. Me marquem, me mandem lá. Espero que tenham gostado, tá bom? Então é isso, pessoal. Semana que vem eu vejo vocês, tá? Não deixem de entrar lá no nosso canal do Telegram para saber aí das receitas, para receber os ingredientes. Então, o canal do Telegram tá no meu perfil. Depois entra lá no meu perfil e entra no link para entrar no nosso canal do Telegram. Alunos do programa NutriChef Funcional e alunos da comunidade NutriChef Funcional, a receita vai ficar gravadinha lá dentro da comunidade da área de alunos para você. E se você também quer saber como fazer parte da nossa comunidade NutriChef Funcional, receber as gravações das aulas, receber os cursos online, tem cursos de massa sem glúten, cursos de mini panetones low carb, entra lá no meu perfil também, tem um botão ali para entrar na lista de espera para a próxima turma, tá? Em breve a gente vai abrir a próxima turma da nossa comunidade, beleza? Beijo, pessoal! A próxima pode ser uma cuca de frutas. Boa sugestão. Eu sempre peço para vocês darem sugestões, né? Essa foi a sugestão da Dani. Cadê a Dani? Ali a Dani. Sugestão da Dani. Deixa eu fechar o... Beleza? Beijos! Beijo. Se tiver alguma dúvida, deixem nos comentários. Deixem as sugestões que vocês querem ver aqui, né? Muito importante também, vamos fazer bastante coisa. Já fizemos bolos churros, já fizemos coxinha, agora massa, tudo funcional para vocês. Certo, pessoal? Beijos e até a próxima!